Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomef by Diego Cortes, comigo, o professor Diego Cortes. Na aula de hoje daremos continuidade aqui ao assunto de matemática financeira. Esta é a aula número 2 de uma série de aulas que nós estaremos tratando sobre este assunto. E, em especial, na aula de hoje, nós falaremos aí sobre os juros simples e faremos também alguns exemplos aí sobre este tipo de conceito. Mas antes de darmos início à nossa aula de hoje, gostaria de fazer aquele convite para você, o convite para que você se inscreva, o convite para que você deixe o seu like se você gostar e também acione as notificações para que você não perca as novidades aqui do canal. Vou deixar para vocês aqui a vinheta do nosso programa e logo após nós retornaremos com a nossa aula de hoje. Então, segue aí comigo. Já estamos de volta na nossa aula de hoje. Vocês já estão visualizando na tela de vocês os assuntos que nós iremos tratar. Na aula de hoje nós trataremos aí então, como eu acabei de falar com vocês na tela anterior, nós trataremos aí dos assuntos relacionados à matemática financeira e seus principais termos, Nós falaremos aí dos principais termos aí da matemática financeira, falaremos aí da definição de juros simples, também falaremos do montante do juros simples e darei um exemplo resolvido para que vocês possam entender, compreender melhor este conceito. Então, vamos aí para a nossa aula. Matemática financeira, O que é esse conceito? De onde que vem esse conceito? Pessoal, a matemática financeira ela é uma área, tá? Um dos ramos da matemática. E hoje, atualmente, nós encaixamos a matemática financeira dentro de uma outra sub-área, que é a área da educação financeira, tá? E o que a matemática financeira é responsável? Ela é responsável pelo estudo de assuntos relacionados à compra, venda de mercadoria, transações bancárias, como os empréstimos, financiamentos e etc. A matemática financeira ela se encarrega praticamente de todas essas funções aí que eu acabei de falar para vocês. Quais são os termos ou, conceitos mais importantes da matemática financeira? Os conceitos mais importantes da matemática financeira são esses que eu vou falar com vocês aqui agora, que são o capital ou principal, tá? Capital ou principal é a mesma coisa, normalmente a gente chama por capital, que a gente sempre indica pela letra C e que corresponde, na verdade, à quantia ou valor envolvido em uma transação financeira, tá? Então, quando a gente for resolver problemas, quando a gente estiver lá com a quantia, uma quantia, normalmente a quantia inicial, que a gente dá início, essa quantia inicial que a gente dá início às transações, aos cálculos, etc., essa quantia nós vamos estar chamando aí de capital, tá? Um outro termo importante na matemática financeira é o período, que normalmente a gente fala que é o tempo. Que é o tempo, na verdade, a gente sempre vai indicar pela letra T ou a letra N, tem essas duas letras aí que às vezes são indicadas, e o período, na verdade, é o tempo que um capital é aplicado em uma transação financeira, É o tempo que você está ali, na verdade, efetuando uma transação financeira. Pode ser um mês, pode ser um dia, pode ser um ano, etc., vários anos. Isso vai ser o tempo que esta aplicação vai ocorrer, tá? Um outro termo importante também é o termo que a gente chama de juros, tá? Que é um dos termos mais importantes que a gente vai ter, Os juros, na verdade, é indicado pela letra J, ele é o valor cobrado durante uma aplicação ou uma transação financeira. Os juros, na verdade, pessoal, ele é um valor cobrado, Ou, na verdade, às vezes, ele também é um valor recebido, Isso vai depender, Se você está emprestando dinheiro, se você está pegando dinheiro, etc. Então, ele é um valor cobrado ou recebido. Isso vai depender, tá? Em uma aplicação, em uma transação, tá? Ele, na verdade, os juros depende de uma taxa de juros, este outro termo aqui importante também, tá?
Os juros dependem de uma taxa de juros, tá? Que é indicado pela letra I. E a taxa de juros era uma taxa percentual, tá? Era uma percentagem ou uma porcentagem do capital aplicado. Então, na verdade, a taxa de juros que a gente representa pela letra I é uma porcentagem do valor que a gente vai estar cobrando aí, né, para executar a transação financeira. E isso vocês vão ver tudo no exemplo, então não precisa ficar preocupado aí a princípio, tá? E o que é montante? Montante, pessoal, que é indicado pela letra M, é o valor acumulado em relação ao capital ao longo do tempo, tá? O montante, na verdade, é a soma do capital com juros, conforme nós vamos estar vendo logo aí embaixo, tá? Então, o que é o montante? Pessoal, o montante é, ao longo do tempo, o capital, que é aquele dinheiro que você aplicou lá no início, ele vai passar por uma alteração, tá? Normalmente é um aumento, mas pode vir a acontecer que venha sofrer descontos. E o que é o montante? É você parar em cada período de tempo e avaliar quanto é de dinheiro ou de valor que você tem de posse ainda, né, lá dentro da sua aplicação. Isso é um montante. Então você para o tempo em determinado instante e verifica quanto que você tem de saldo, tá, que é um outro termo da matemática financeira, tá, ainda restante. Beleza? Então, vamos aí para alguns exemplos para que vocês entendam melhor isso daí que eu acabei de falar, que são esses termos na prática. Pessoal, os termos são muito simples. Olha só esse exemplo que eu trouxe para vocês. Jonas contraiu um empréstimo, tá? Contraiu, pessoal, é pegar um empréstimo, etc, tá? Jonas contraiu um empréstimo no valor de R$1.000, guarda aqui, ó, no valor de R$1.000, de uma única vez, um mês após o empréstimo. Sabendo que ele terá que pagar R$1.030 após este mês, percebeu que a taxa de juros cobrado pelo emprestador foi de 3% ao mês e que está de acordo com o encargo de R$30 que ele terá que pagar sobre o empréstimo tomado. Observe o que aconteceu aqui. O Jonas pegou um determinado dinheiro emprestado, tá, para pagar depois de um mês. Ao pagar depois de um mês, ele pagou R$1.030, ou seja, ele pagou os 1.000 mais R$30 a mais aí, tá? E ao fazer a conta, ele percebeu que a taxa de juros que foi cobrada foi de 3%. Por quê? Porque, na verdade, ele pagou o encargo de R$30, ou seja, ele pagou uma quantidade a mais aí de R$30, tá? E nós vamos, então, agora estar listando quem é o capital, quem que é o período, quem que é os juros, quem que é a taxa de juros e quem que é o montante nesse enunciado aí, né, da dívida do Jonas. Então, vamos lá, vou fazer de azul, tá, para que a gente possa destacar aqui perfeitamente. Olha só, Jonas contraiu um empréstimo no valor de R$1.000. Este R$1.000, pessoal, é o valor inicial, tá? O valor inicial sempre é o capital, tá? O valor inicial sempre é o capital. Eu até brinco com meus alunos, né? Existe uma banda que chama Capital Inicial, né? É uma banda aí de rock, né, brasileira, chama Capital Inicial. Então lembra que o capital sempre é inicial, né? Então o capital inicial aqui foi de R$1.000. Então você vai colocar aqui R$1.000, tá? R$1.000 é o capital. Qual que é o período de tempo? Que é o T, tá? Pessoal, ele pegou, né, esse empréstimo, né, para pagar de uma única vez, um mês após, ou seja, o período de tempo aqui foi de um mês, né? Então ele ficou aí, na verdade, um mês apenas com o dinheiro emprestado aí que ele pegou, né? Depois de um mês ele pagou esse empréstimo. Então esse é o período de tempo. Qual que é os juros? Pessoal, os juros é sempre o valor a mais que ele vai pagar, né? O valor a mais que ele pagou, na verdade, foi esses R$30 aqui, ó, que é esse encargo, né, extra que ele pagou. Então, este valor que ele pagou a mais é o nosso juros. Então, juros aqui é de R$30. A taxa de juros, pessoal, é a percentual, né, que ele está pagando a mais, que esse 3% aí, tá? 3% em cima do R$1.000, né? Então, na verdade, a taxa de juros aqui é de 3%
E normalmente a gente escreve assim, 3% ao mês, tá? Este AM significa ao mês. Por quê? Porque aqui essa taxa está sendo cobrada ao mês. Poderia estar sendo cobrada ao ano, etc., em um outro período de tempo também, tá? E qual que é o montante? Como eu falei com vocês lá em cima, o montante, pessoal, é o valor total, né? Depois que passa o tempo, que ele vai pegar ou vai pagar ou ele vai receber. Que ele vai pagar ou que ele vai receber, tá? Este é o que a gente chama de montante. Como ele tinha pego R$1.000 e vai ter que pagar R$30 a mais, então a gente diz que o montante é o valor de R$1.030 que ele vai ter que pagar aí depois de um mês, pessoal. Então, esses daí são os termos que eu falei com vocês, né, que são importantes para que vocês guardem. Vamos dar continuidade, então, ao nosso assunto aí de juros simples agora. Vamos lá. E o que é o juros simples? Pessoal, o juros simples, também chamado de regime de capitalização simples, é uma operação matemática cujos juros, presta atenção, os juros em cada período é sempre o mesmo. Pessoal, esse que é o segredo. Aqui está o segredo do juros simples. O juros simples, pessoal, ele sempre em cada período, a cada tempo, o juros sempre é o mesmo. Os juros não muda, tá? E os juros, que a gente vai chamar de J, tá? Ele vai ser dado, na verdade, pelo produto, ou seja, pela multiplicação do capital inicial, pela taxa de juros e pelo período de tempo que a aplicação está ocorrendo. Para ilustrar isso para vocês, eu trouxe esse desenho aqui, tá? E eu vou explicar para vocês o que significa esse desenho. Olha só, vamos imaginar que você está aqui no início, aqui, né, no tempo zero, que é o hoje, né? Esse tempo zero aqui é hoje, tá? E que você pegue, né, emprestado, por exemplo, lá uma quantia C em dinheiro. Então, você pegou lá R$100 em dinheiro, que é o capital lá. Você pegou R$100, que é o capital em dinheiro. Depois de um mês, presta atenção, um mês aqui, ó, um mês, que essa é a linha do tempo, tá? Depois de um mês, você vai ter o juros 1. O que é o juros 1? É este capital vezes o I, que é essa taxa aí, que é a taxa de juros, tá? Então, no final de um mês, você vai pagar o capital vezes a taxa, tá? Que é esse valor aqui. No final do segundo mês, você vai pegar a mesma ideia. Você vai pegar aquele capital que você aplicou lá no início de sua aplicação e vai multiplicar pela taxa. Aí você vai ter os juros 2. Quando você fizer isso no terceiro mês, você vai pegar lá o capital inicial, multiplicar pela taxa e vai obter os juros 3. Sempre fazendo desta maneira. Sempre você vai lá, pega o capital que você pegou emprestado, aplicou, etc. e multiplica pela a taxa percentual. Aí você vai ter os juros do mês. Se você for esperar um tempo para poder concluir a sua transação financeira, né? Um tempo lá para você ir lá sacar o dinheiro, para você pagar, etc. Um tempo que a gente vai chamar de T. Então, os juros total que você vai pagar vai ser dado, na verdade, o que? Somando todos esses juros aqui, né? Que foram acumulados ao longo do tempo. Como a gente vai ter tempos, né? Ter tempos aqui, né? E vai ficar T meses, por exemplo, aqui, né? Vários meses, que eu chamei de T. Então, basta eu pegar esse tempo e multiplicar aqui por este valor aqui de CI, né? Então, eu tenho aí essa expressão, que é a expressão que nos fornece o juros simples, né? Então, eu pego o capital, multiplico pela taxa e multiplico pelo tempo, tá? Só lembrando vocês aqui, que isso é importante, a taxa aqui, pessoal, ela é uma taxa percentual, tá? Então, ela é uma porcentagem em relação ao tempo, tá? Então, essa taxa percentual tem que estar de acordo com o tempo, conforme nós vamos estar vendo aí nos exemplos, tá? E o que é o montante? O montante, eu tinha falado com vocês lá em cima, que o montante, na verdade, é a soma do capital inicial com os juros acumulados em determinado momento, aí, período de tempo, né? Então, vamos supor que eu queira saber quanto é que eu vou ter que pagar aí no final de um período aí, né, depois de aplicação, tá? Então, se eu peguei lá R$1.000 emprestado, então eu vou pagar
isso daqui de juros, que é o CIT aqui, né? Vou pagar isso de juros, né? Mais os R$1.000, mais o capital que eu tinha aplicado. Então, eu vou pagar os juros mais o capital que eu tinha pego emprestado, né? Não aplicado aí nesse caso, tá? Vamos ver um exemplo, que eu acho que no exemplo resolve tudo. No exemplo fica tudo claro. O que vocês têm que guardar são essas duas fórmulas aqui, tá? Que o juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo e que o montante é igual ao juros mais o capital. Então vamos para um exemplo para que fique mais claro isso para vocês. Exemplo, olha só. Sempre tem um exemplo bem fácil, tá? Mas que tem um dificultador aqui, conforme vou mostrar para vocês, que vocês têm que prestar atenção, tá? Então olha só. Um capital, presta atenção, um capital, já falou, um capital de R$5.000 é aplicado a juros simples. Guarda isso, tá? Nós estamos falando de juros simples na aula que vem, né? Na próxima aula aí, nós vamos estar falando de juros compostos. Há uma taxa de 2% ao mês durante 2 anos. Aqui é importante isso, tá? Calcule os juros e o montante da aplicação durante este período. Então, a primeira coisa que eu sugiro para vocês, pessoal, é separar quem é o capital, quem que é a taxa, quem que é o tempo, quem eu quero e também o montante, etc. Isso que é importante e é a primeira dica que eu vou dar para vocês aqui fazer. Então, vamos lá. O capital, que a gente chama de C, foi dado que é de 5.000, tá? Então, eu não vou colocar o cifrão. Então, o capital foi de 5.000. O que mais que eu sei? Eu sei que a taxa foi de 2% ao mês. Essa taxa é o nosso I, então é de 2% ao mês. Então, vou escrever assim, AM, tá? Ao mês. Aí, agora nós temos que ver o tempo. O tempo, pessoal, está em 2 anos. E é aqui, pessoal, que os alunos cometem o erro, tá? Por quê? Porque, na verdade, a taxa de juros está ao mês. Então, o tempo também tem que estar ao mês. Como o tempo está ao ano, você tem que fazer a transformação desse tempo para meses, tá? Então, eu tenho aí que 2 anos é igual a quanto? A 24 meses. Então, ao invés de eu fazer o cálculo usando o tempo em anos, eu tenho que usar o tempo em meses, tá? Sempre a taxa e o tempo tem que estar na mesma grandeza aí, tá? Na mesma grandeza. E o que que eu quero? Eu quero juros, então vou colocar aqui, eu quero juros e eu quero também o montante, tá? É isso que eu quero. Então, vamos resolver esse problema que é muito simples, basta você lembrar da fórmula, né? Qual que era a fórmula dos juros? Os juros era igual o CIT, né? O capital vezes a taxa vezes o tempo. Se nós substituirmos aqui o capital por 5.000, a taxa por 2% e o tempo por 24, nós vamos ter o seguinte, olha só. Juros vai ser 5.000 vezes a taxa de juros, que é 2, vezes 24, que é o tempo. Só que esse 2, você tem que lembrar que ele é 2%, tá? Então, é 2% aqui. Então, eu tenho que dividir por 100, tá? Então, é 2%. Então, agora vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Vou simplificar estes zeros, que eu posso simplificar, né? E agora eu tenho que fazer 50 vezes 2. 50 vezes 2 a gente sabe que é 100. E eu vou fazer 100 vezes 24, né? Fazer 100 vezes 24, eu chego que os juros vai ser de R$2.400. Então, já cheguei nos juros, que foi a primeira coisa aí que pediu, né? Que foi o primeiro valor que pediu. E agora, para calcular o montante, o que que eu faço? Aí você lembra, né, da fórmula do montante. Eu vou colocar mais para baixo aqui, ó. O montante, nós tínhamos visto que é igual ao capital somado com juros. O capital inicial nós tínhamos visto que era de R$5.000, mais 2.400 de juros, né, que foi acumulado aí durante esses 2 anos, né, que são 24 meses. Então, eu chego que o montante é igual a R$7.400. Praticamente é isso, pessoal, tá? Isto que é o juros simples, e é desta maneira que vocês vão resolver problemas envolvendo o juros simples.
Eu gostaria de agradecer a todos vocês aí que permaneceram comigo até agora, né? Fazer o convite novamente, se você ainda não é inscrito, para que você se inscreva, deixe o seu like e acione as notificações para você não perder as novidades aqui do canal. E o canal Etnomath by Diego Cortes deseja a vocês bons estudos e até a próxima aula. Um grande abraço e até mais.